E não houve nenhuma outra década na história do cinema que nos trouxe filmes grandiosos e cheios de massa velho igual a década de 90. E dois dos maiores blockbusters que fizeram a minha infância vieram dos anos de 96 e 98. Independence Day e Armageddon. Dois filmes que em seus respectivos anos eram os meus favoritos da vida. Independence Day, eu era o cliente da locadora que provavelmente tinha mais locações repetidas na ficha do que qualquer outro cliente no meu bairro. E em 98 com Armageddon foi praticamente a mesma coisa. Então por que não colocar esses dois titãs de blockbusters de destruição para se combater e ver qual é o melhor filme desastre da época? Claro que existem muitos outros filmes que poderiam ser considerados como oponentes de cada um nesse combate. Por exemplo, por que não comparar Armageddon com Impacto Profundo, que saiu na mesma época, no mesmo ano? Ou por que não comparar Independence Day com Guerra dos Mundos, que é outro filme de invasão alienígena? É que no caso de Impacto Profundo e Guerra dos Mundos, esses são filmes que se levam um pouco mais a sério dos que estamos falando aqui. Não existe o massa velho da trama absurda que tanto Armageddon e Independence Day têm, sem falar que ambos são filmes bem cara de pau nesses absurdos e não se desculpam por nada pelo que são. Então, embora um seja filme de alienígena e outro de meteoro, ambos estão na mesma categoria de são absurdos, mas são maravilhosos. E para botar esses dois filmes em combate, eu requeria a ajuda de tecnologia avançada para criar categorias que colocassem esses dois titãs em pé de guerra. Brincadeira, fui eu mesmo que as criei. Então teremos 7 categorias que começam por melhor destruição, melhor história, o que vai ser bem interessante de comparar, melhores personagens, melhores efeitos especiais, melhores cenas de ação, melhor trilha sonora e melhor final. Então, sem mais delongas, vamos lá. Melhor destruição. Como eu disse, a década de 90 foi responsável por trazer esses filmes desastre, cheios de destruição, de volta às telas, porque além desses dois filmes, nós tivemos também Twister, Godzilla, Vulcano à Fúria, O Inferno de Dante, só coisa boa. Mas aqui os dois filmes têm grandes cenas de destruição, principalmente quando se fala de cidades e monumentos históricos. Mas para ver qual seria o vencedor dessa categoria, tem que se levar em conta qual dos dois conseguiu trazer uma destruição mais impactante. E por incrível que pareça, ao reassistir ambos, as cenas de destruição não duram muito tempo, no máximo 5 minutos de tela em cada um. Em Armageddon, nós temos a cidade de Nova York sendo destruída por alguns minutos logo no início, e depois cenas breves de outros meteoros caindo em outras partes do mundo. Enquanto isso, em Independence Day, nós temos a cena de destruição, quando os alienígenas abrem o seu canhão e começam a destruir os prédios famosos, grandes monumentos e a Casa Branca, é claro, com aquela cena símbolo do filme. Em Armageddon, a cena é impactante e já deixa o tom do filme bem claro logo de início, mas em termos de impacto mesmo no público, eu acho que Independence Day leva vantagem porque os primeiros 45 minutos de filme são uma grande construção do suspense e tensão com todas aquelas naves gigantescas surgindo na Terra e parando em cima das grandes cidades. Então o mistério do que tudo aquilo significa vai se estendendo, mostrando os outros personagens, suas reações àquele evento, como um grande elástico que vai se expandindo até não aguentar mais e estoura. E aí quando o primeiro laser dos alienígenas atinge os arranha-céus da cidade, o choque no público é gigantesco. Sem falar que os efeitos práticos de modelos, em vez de só gerados por computação, traz um sentimento mais palpável dessa destruição. Mas a gente fala disso nos efeitos visuais. E outro detalhe é que por mais que um dos filmes se chame Armageddon, o verdadeiro Armageddon parece que acontece aqui em Independence Day conforme o fogo vai tomando as cidades e acabando com os prédios. Então, ponto para Independence Day. Agora vamos para a melhor história, e aí vem a complicação. Eu vou levar em conta nessa categoria a questão de qual filme consegue deixar o público mais preso na cadeira para ver o que vai acontecer no final e como a questão ou dos alienígenas ou do meteoro vai ser resolvida. Começando por Armageddon, eu acho que a ameaça desse meteoro é muito bem estabelecida desde o começo e apesar de não haver um conhecimento global no começo da história, o sentimento de ou esse time do Bruce Willis que são perfuradores que trabalham naquela torre de petróleo no meio do oceano, decidem ir para o espaço e resolver a parada do meteoro, ou a Terra já era,
é tão bem estabelecido que realmente a tensão está sempre presente durante todo o roteiro, desde o momento que esses caras precisam treinar para se tornarem astronautas até o momento que eles são lançados ao espaço. E isso se mantém até o final, porque o filme que tudo dá errado em todos os momentos que eles estão em missão. Desde o simples momento que as naves têm que abastecer em uma estação espacial russa, até o pouso do meteoro que uma das naves acaba se destroçando, e aí eles perdem um dos tatus, que é aquele veículo gigante que eles usam para perfurar o solo, aí a bomba também falha no final, enfim, tudo dá errado. Até o momento final em que Bruce Willis tem que se sacrificar pela Terra. Então assim, toda a tensão e suspense se aquela missão vai dar certo se estende durante o filme todo, e isso é uma coisa boa. Já em Independence Day, como eu falei, os primeiros 45 minutos de filme são baseados nesse suspense e mistério de quem são aqueles alienígenas e tal. E todo esse primeiro ato é a melhor parte do filme disparada. Depois da destruição e tal, o filme dá meio que uma decaída. Ele nunca chega a ficar ruim, é claro, porque aí os próximos atos se baseiam em como os humanos vão contra-atacar, mas eu acho que ele perde um pouco do impacto e só vai ganhar um pouco mais de empolgação lá no final, quando a gente tem aquele grande discurso do presidente. E apesar da batalha final entre as naves e os caças ser ok, após os humanos conseguirem a vitória e seu dia da independência, o resto da derrota dos alienígenas é mais mostrado por montagem, o que tira um pouco do impacto de toda aquela vitória. Então eu acho que a história de Armagedon sabe se manter melhor na tensão constante, então isso dá o ponto a ele. Agora vem melhores personagens, o que é algo interessante porque todos os filmes têm personagens carismáticos, isso é óbvio. Todo time de petroleiros lá do Bruce Willis, que é basicamente uma grande família. Tem a Liv Tyler, que é filha do Bruce Willis, mas basicamente é filha de todos os outros que se sentem pais dela também. Existe um carinho muito grande ali entre todos. Já no Independence Day existem grupos de personagens, né? Você tem o Jeff Goldblum, que é o gênio ali da coisa toda. Tem o presidente, que tem que ser o líder desse contra-ataque aí de qualquer jeito. E o Bill Pullman faz uma ótima interpretação, aliás, eu acho ele muito bom naquele filme. Como um presidente até bem humano, que às vezes não sabe o que fazer numa situação tão absurda quanto essa. Tem o Will Smith, é claro que apesar de ser o personagem mais engraçado e badass da trama toda, é o mais fraquinho em termos de arco dramático. Mas aí que vem a questão, se for buscar profundidade em qualquer um desses personagens dos dois filmes, é melhor ficar só com meteóricos alienígenas mesmo. Aliás, o Meteoro de Armagedon é quase tratado como um personagem real no filme, com sentimentos e vontades. Ele é um vilão que quer destruir a Terra de qualquer jeito e provavelmente tem mais profundidade que os personagens da Liv Tyler e do Ben Affleck juntos. Mas eu acho que todos os personagens funcionam para os seus propósitos em cada filme. Inclusive, ambos são famosos por terem bromances entre eles, né? Essa amizade forte entre dois homens. No Independence Day você tem o Will Smith e o Jeff Goldblum, que viram bastante amigos no final. Enquanto no Armagedon você tem essa rivalidade, mas ao mesmo tempo o afeto entre o Bruce Willis e o Ben Affleck. Então é difícil escolher porque eu gosto dos personagens nos dois filmes, mas eu acho que aqui o sentimento de família e camaradagem fica mais pro Armagedon, então ponto pra ele. Agora vamos para efeitos especiais, e essa é uma categoria que eu estava esperando para falar, porque eu adoro os efeitos em ambos os filmes, mas tem uma grande diferença entre eles. Os efeitos de Independence Day, naquela época, ainda eram feitos de maneira prática, ou seja, modelos reais dos prédios, da Casa Branca, dos caças e principalmente das naves alienígenas eram todos construídos de verdade e juntados na pós-produção através dos efeitos especiais. Então existia uma arte nessa construção de efeitos que se perdeu assim que os efeitos de computação gráfica dominaram. Claro que o filme também tem efeitos de computação, mas ainda se pode ver muitos efeitos práticos, principalmente nas batalhas aéreas, praticamente como Star Wars da primeira trilogia. Sem falar que o design das naves, principalmente as pequenas que entram em combate aéreo com os caças americanos, é muito maneiro. Eu sempre quis essa nave de brinquedo quando era pequeno. Sem falar de outros efeitos incríveis durante o filme, principalmente na cena meio assustadora que eles conseguem pegar um alienígena e trazê-lo
para os laboratórios da Área 51. E eu também adoro o design desses alienígenas no filme porque eles possuem essa concha ou armadura biológica que protege os verdadeiros alienígenas que ficam dentro dela. E a cena que ela se abre sozinha no meio ali do laboratório onde os cientistas estão experimentando com esse organismo é assustadora e bem nojenta. Um ótimo alienígena do cinema, por sinal. Enquanto isso, em Armagedon nós temos muitos efeitos bons também, mas eu acho que aí ele pega mais para a parte de computação gráfica e os modelos reais são deixados de lado. O que é ok, mas também acaba tirando um pouco da verossimilhança das cenas, pelo menos para mim. Então quando você compara esse asteroide gigantesco, que tem um visual bem legal até, com a cena que me deixa embasbacado no Independence Day, que é essa entrada da primeira nave gigantesca na atmosfera, que é feita usando uma mistura de efeitos especiais de computação com parte prática de modelo, é demais. Isso combinado com as pessoas que também ficam embasbacadas todas olhando para o céu nessa cena. Para mim, é um momento memorável do cinema que devia ser lembrado mais. E também existe uma falsa impressão que esses efeitos práticos de antigamente envelheceram demais e hoje não se sustentam. E para mim é justamente ao contrário. Até colocando num projetor e numa tela grande, você vê que efeitos antigos envelheceram como vinho. Filmes como Blade Runner, Star Wars, todos ainda têm efeitos muito mais palpáveis e verossímeis do que só computação gráfica. E com isso é óbvio que o ponto fica para Independence Day. E isso nos leva a melhores cenas de ação. E assim, para falar dessa categoria, a gente precisa mencionar os diretores de cada filme. Ambos mestres da destruição em grandes blockbusters, como Michael Bay, que dirigiu os filmes Transformers, do primeiro ao quinto filme, A Rocha, Pearl Harbor, os dois primeiros Bad Boys. Enquanto em Independence Day nós temos Roland Emmerich, que no mesmo ano de Armagedon dirigiu Godzilla, também dirigiu 2012, O Dia Depois de Amanhã, mais recentemente Moonfall, ou seja, ele adora um apocalipse na Terra. Mas em termos de direção de cena de ação, ambos têm estilos muito diferentes, porque Michael Bay é o cara que ele joga tudo na tela, e a edição dele é tão frenética que às vezes fica muito difícil para o público entender exatamente o que está acontecendo ou seguir a progressão dos eventos de maneira ordenada, digamos assim. Enquanto Roland Emmerich gosta mesmo de mostrar a grandiosidade de toda a cena, com planos gigantes mostrando cidades por cima, por baixo, seja se for uma onda gigante que varre a cidade ou um terremoto que destrói tudo em volta, dificilmente você vai se perder numa cena de ação dele. Nesse caso, Armagedon não foge à regra e tem muitas cenas ali com essa edição frenética, cheia de cortes rápidos, câmera que não para de tremer, não para quieta no lugar, além de planos muito fechados na ação e cheia de luzes e faíscas por todo canto, que eu devo admitir, quando eu era pequeno eu adorava, mas agora como um quase senhor chegando aos 40, é praticamente um assalto aos sentidos. Enquanto em Independence Day, como eu falei, os planos são bem abertos, mostram toda a ação, dificilmente você vai se perder no que está acontecendo ou na progressão das mesmas. E pra mim tem a melhor cena de ação disparada dos dois filmes, que é o combate aéreo entre o caça do Will Smith e a nave alienígena, que termina com os dois ali se chocando com o rochedo, e o próprio Will Smith indo lá e dando um tapa, quer dizer, dando um soco no alienígena dizendo, bem-vindo à Terra. Eu adoro essa cena de paixão, principalmente pelos efeitos práticos e porque toda a ação se passa entre essas montanhas, com a câmera seguindo eles. Então, ponto para Independence Day. Agora vamos para uma categoria que talvez seja um pouco inusitada, mas eu acho interessante, que é melhor trilha sonora. E não estamos falando de Aerosmith com I Don't Wanna Miss a Thing, tanto porque Independence Day não tem uma trilha sonora de banda em seu álbum, uma pena. Mas eu acho que em filmes grandiosos como esse, a trilha sonora desempenha um papel muito importante em trazer a empolgação, ou o medo, ou o sentimento de vitória para os heróis. E eu acho que ambos os filmes têm uma trilha sonora que pode cair para um lado meio patriótico e tal, mas ambas são muito boas em trazer a questão do épico para a história. E Independence Day até tem uma trilha que me soa um tanto alegrinha demais em alguns momentos, chegando a se enveredar para uma coisa meio Disney, como se fosse uma grande aventura para a família toda. Ela é composta por David Arnold, que tem boas trilhas na carreira, inclusive nos filmes do James Bond. Então eu acho interessante como ela brinca com esse negócio da marcha mais poderosa quando é
os aliens que estão em cena, mas quando é ou algum combate aéreo, ela envereda para esse lado mais Disney aventuresco. Enquanto em Armageddon, que a trilha é composta por uma dupla chamada Trevor Rabin e Harry Gregson Williams, que sinceramente eu desconheço um pouco mais da carreira deles, é uma trilha muito boa também que vai para esse lado do patriótico, como eu falei, mas ao mesmo tempo ela enfia alguns riffs de guitarra em algumas cenas que eu acho bem interessante, principalmente na grande cena do lançamento dos foguetes, que para mim é onde a trilha fica bombástica mesmo, trazendo esse sentimento de emoção para aquele momento. E eu acho que ela é bem mais emotiva mesmo do que a trilha de Independence Day, porque nos momentos tristes e mais íntimos, principalmente quando tem o Bruce Willis com a filha dele, Liv Tyler, ela fica bem levinha e baixa de fundo, exaltando também, mas agora de maneira bem mais emotiva, esses momentos. E definitivamente tem partes dessa trilha que também exaltam toda a ideia de ir para o espaço, do fascínio e da aventura que é estar no espaço. Algo que faltou um pouco em Independence Day. Então, nessa categoria, ponto para Armageddon. E agora, para terminar, vamos falar do melhor final de cada filme. Afinal de contas, se ambos são épicos de blockbuster, é óbvio que eles têm finais bombásticos. Literalmente, afinal, ambos os filmes terminam com uma bomba nuclear explodindo no espaço. Em Independence Day, na cena maravilhosa em que Will Smith e Jeff Goldblum escapam da nave-mãe enquanto a mesma explode em um grande cogumelo brilhante que avança contra a tela trazendo um monte de destroços. Enquanto isso, Armageddon termina com a explosão do meteoro, finalmente, já que a missão era exatamente para isso: cavar um buraco no mesmo, enfiar uma bomba lá dentro e sair de perto assim que explodisse, separando o mesmo em 2 pedaços que passariam pela órbita da Terra sem acertá-la. O curioso é que as duas explosões têm esse brilho esverdeado em vez de laranja e vermelho como fogo. E nesse caso eu acho que a explosão do Armagedon é mais bonita, pelo menos ela tem um formato mais interessante. Mas falando sério agora, eu acho que o final mesmo se dá pelo impacto emocional que ele carrega. E aí no caso o Armagedon sai levando a vantagem por causa da grande despedida entre filha e pai, no caso Bruce Willis e Liv Tyler, antes dele se sacrificar, já que por alguma tramóia de roteiro a bomba não poderia ser explodida remotamente, já que acontece algum defeito bem conveniente no equipamento, e aí alguém precisa ficar para se sacrificar. E aí nós temos choradeira do Ben Affleck, a despedida com a Liv Tyler, enfim, não tem como negar que são momentos emocionantes antes do grande finale, que leva até o Bruce Willis apertando o botão e trazendo toda a catarse de finalmente ter a vitória contra a exterminação humana. E de quebra, o filme ainda tem um final extra durante os créditos mostrando o casamento de Liv Tyler e Ben Affleck no filme, tudo ao som de I Don't Wanna Miss a Thing. Então realmente é um final mais emocionante, enquanto no Independence Day também existe a catarse da vitória humana contra os alienígenas, mas tudo termina de maneira mais tranquila para todos os personagens principais. Então, para terminar, temos mais um ponto para Armagedon, fazendo dele o vencedor desse combate. Agora, fazendo considerações finais, apesar da vitória ficar com Armagedon nesse vídeo, eu ainda sou mais Independence Day. Foi um filme que teve bem mais impacto pra mim na minha infância. Eu até hoje, se colocar o DVD, me divirto pra caramba. Foi um grande blockbuster e um marco para a década de 90, e nem se compara com a continuação porcaria que veio 20 anos depois, que quanto menos a gente falar, melhor. De qualquer jeito, eu tenho que ser justo com os critérios do combate e dar a vitória àquele que merece. Mesmo que Armagedon também seja um filme que tá no meu coração. E é isso por enquanto, pessoal. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até o final. Essa é uma nova playlist que temos no canal em colocar filmes clássicos para se degladiar. Então, se você tiver ideias de filmes que você quer ver entrar em combate, não deixe de comentar aqui embaixo. Além, é claro, de deixar o seu mais do que querido like nesse vídeo e se inscrever no canal para que possamos continuar crescendo aqui e também possamos trechar para sempre. Beleza? Muito obrigado a todos, até a próxima trecheira e tchau, tchau!